O número de mortes no Rio Grande do Sul subiu para 126, com mais chuvas e previsão de temporais mais intensos. O governo autorizou a importação de 1 milhão de toneladas de arroz para evitar a falta e racionamento que aumentam os preços. Aviões da FAB começaram a lançar doações para os gaúchos que estão isolados pelas águas das enchentes. A Assembleia Geral da ONU aprovou resolução para que a Palestina seja considerado um membro das Nações Unidas. Israel enviou novos tanques para atacar a faixa de Gaza. Cientistas trabalham em baterias que podem ser recarregadas apenas pela temperatura do meio ambiente. Técnico Dorival Júnior convocou a seleção brasileira para a Copa América e o governo quer cancelar todos os jogos do Campeonato Brasileiro. E pouco antes do Dia das Mães, as histórias das super-heroínas que enfrentam as tempestades no Rio Grande do Sul para proteger os filhos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Subiu para 126 o número de mortos por causa dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul. 756 pessoas foram feridas e 143 seguem desaparecidas. Nesta sexta-feira, o IMET emitiu um novo alerta para temporais em todo o estado durante o fim de semana. A situação deve piorar em todo o estado em razão das fortes chuvas que atingirão a região até domingo. A maior intensidade deve atingir o centro-norte e leste do estado. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais emitiu um alerta e considerou como muito alta a possibilidade de novas cheias nas regiões centro-oriental, nordeste, sudeste, sudoeste do Rio Grande do Sul. A previsão do tempo também mostrou uma queda de temperatura no estado, em razão de uma frente fria vinda do estado de Santa Catarina. Durante o fim de semana, as rajadas de vento devem dificultar o escoamento das águas da Lagoa dos Patos em direção ao oceano. Até segunda-feira, deve chover forte no centro-leste e nordeste do estado, região que inclui a capital Porto Alegre. Os acumulados de chuva podem superar os 150 milímetros, o que pode agravar ainda mais a situação do estado, principalmente pelo fato de que as chuvas cairão novamente sobre o rio Guaíba. E caso isso aconteça, o rio pode retornar à marca dos 5 metros, ficando próximo ao da máxima histórica registrada de 5 metros e 33 centímetros. De acordo com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, as chuvas já levaram 14 trilhões e 200 bilhões de litros de água para o Lago Guaíba, só na primeira semana do mês de maio. O volume de água equivale a quase metade do reservatório da usina de Itaipu, segundo a maior hidrelétrica geradora de energia do mundo, que tem 29 trilhões de litros de água e praticamente o triplo do tamanho do Guaíba. Nesta sexta-feira, a água voltou a subir no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, e atingiu diversos aviões que estão parados na pista. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra que o nível da enchente já supera o registrado anteriormente, atingindo bagageiros e turbina das aeronaves de menor porte. Em meio à situação catastrófica, a Agência da ONU para Refugiados anunciou que está oferecendo apoio à população afetada pelas enchentes, distribuindo artigos de primeira necessidade e que está trabalhando junto a entidades federais, estaduais, municipais e organizações parceiras no Brasil para amenizar o impacto dos eventos climáticos que devastaram o Rio Grande do Sul. E com a previsão de mais chuvas nos próximos dias, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fez um alerta para que a população de áreas de risco no estado não retornem para as regiões que já foram evacuadas. Durante uma coletiva, o governador alertou que, além das enchentes, há risco de deslizamentos nas áreas onde o solo já está encharcado. Sobre as chuvas para os próximos dias, aquilo que aqui foi apresentado. O que a consequência mais provável é
de um repique do que a gente viu acontecer nos últimos dias, nas últimas semanas. Ou seja, rios que já foram afetados, como o Taquari, o Jacuí, depois com a contribuição aqui para o Guaíba e para a região metropolitana, se elevando novamente, e também o risco de deslizamentos em localidades em que o solo está encharcado. Por isso, a recomendação é manterem-se em alerta e evitarem o retorno neste final de semana para suas comunidades. Durante a coletiva, o governador anunciou o repasse de mais de 31 milhões e 600 mil reais para a rede hospitalar no estado. Esse valor soma-se aos outros 10 milhões que haviam sido anunciados na última segunda-feira. Na verba anunciada hoje, cada hospital com 30 a 49 leitos do SUS receberá 100 mil reais, enquanto as unidades com mais de 50 leitos do SUS receberão 200 mil reais. Leite anunciou ainda uma verba adicional de 10 milhões para a contratação de equipes multiprofissionais de saúde mental na atenção primária e que 80 municípios serão contemplados. Eduardo Leite disse também que o governo irá antecipar uma parcela do 13º salário para servidores estaduais. O pagamento será feito até o dia 15 de junho. E os caminhões que levam doações para o Rio Grande do Sul estão liberados do pagamento de pedágio. A medida foi tomada pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes. Além disso, os veículos passaram a ter prioridade de atendimento e a dispensa do procedimento de fiscalização nos postos de pesagem. A Força Aérea Brasileira iniciou o lançamento de cargas com doações para a população que vive em áreas ainda isoladas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O objetivo é atender cidades em que o acesso por terra se tornou inviável devido à obstrução de estradas. A primeira entrega foi realizada nesta sexta-feira em São Jerônimo, município que fica às margens do rio Jacuí, a 80 quilômetros de Porto Alegre e que segue inundado pelas águas. A carga, contendo mais de 2 toneladas de água mineral e cestas básicas, foi lançada da aeronave militar e pousou de paraquedas. No solo, o material foi recebido pelas autoridades locais e encaminhado para distribuição. Outra aeronave lançou um fardo de mantimentos nesta sexta-feira para uma família que estava ilhada próximo ao município de Rio Pardo. O material entregue continha garrafas d'água, alimentos, lanterna e casacos. Em sobrevoo, os militares lançaram uma mensagem solicitando que os ilhados sinalizassem, montando no chão um X ou um Y, caso precisassem de suprimentos ou resgate, respectivamente. Segundo a FAB, neste caso, a família montou um sinal de X. De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, mais de 400 mil gaúchos foram obrigados a deixar suas casas devido ao desastre climático que atinge o estado. Os médicos do Rio Grande do Sul agora podem emitir receitas de uso controlado via online. A autorização foi dada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com a medida que terá caráter temporário, os pacientes poderão receber autorização para comprar medicamentos que podem causar dependência, como, por exemplo, distúrbios psiquiátricos e, por isso, precisam de controle mais rígido. E a dengue já provocou 2.550 mortes no país. 4,5 milhões de pessoas estão sendo monitoradas com suspeita da doença. Segundo o boletim divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, o estado com maior número de casos investigados é Minas Gerais e São Paulo é onde morreram mais pessoas. E desde que a pandemia da Covid começou, as mortes estão aumentando sem parar. As grandes vilãs neste caso são a diabetes e a hipertensão arterial. Um estudo publicado recentemente na revista científica PLOS Public Health, analisando dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade e sobre todas as causas de morte listadas nas certidões de óbitos durante o período de 2015 e 2022,
apontou que mesmo com grandes maiorias dos óbitos sendo relacionados à Covid-19, o nível de mortalidade por doenças como diabetes e hipertensão arterial continuaram elevadas. As mortes associadas a essas condições físicas cresceram no Brasil entre os anos de 2020 e 2022. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, no país, aproximadamente 20 milhões de pessoas vivem com um dos tipos de diabetes, 1 ou 2, sendo que parte dessas pessoas ainda não foram diagnosticadas, o que preocupa os especialistas pela falta de busca de tratamento. Cerca de 1 a cada 3 pessoas com diabetes não sabe que tem a doença, uma vez que os sintomas de diabetes podem demorar a se apresentar, o que torna preocupante, tendo em vista que em 2023 o Brasil chegou a ocupar o 2º lugar no ranking de países com maior número de mortes registradas em decorrência de diabetes tipo 1 não diagnosticada. Outro assunto que entrou em discussão foi a hipertensão arterial, que se encontra em estado de alerta para prevenção e tratamento após atingir um nível recorde. Atualmente, a famosa pressão alta atinge quase 28% da população brasileira, o maior percentual desde 2006. A doença crônica é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral. E veja a seguir, governo autorizou a importação de 1 milhão de toneladas de arroz para evitar a falta de racionamento e também que aumentam os preços. E ainda, cientistas trabalham em baterias que podem ser recarregadas apenas pela temperatura do meio ambiente. O governo federal publicou uma medida provisória autorizando que a Companhia Nacional de Abastecimento importe até 1 milhão de toneladas de arroz em consequência da calamidade no Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Agricultura, fica priorizada a compra de arroz do Mercosul. Pelo texto, a importação será em caráter excepcional de até 1 milhão de toneladas de arroz pela Companhia Nacional de Abastecimento para a recomposição dos estoques públicos por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O estado responde por 70% da produção de arroz no país. E apesar de a maior parte da colheita já ter sido feita, o governo teme que a possível destruição dos grãos já armazenados com as inundações e a dificuldade de logística possa causar escassez do produto e afetar os preços. A medida, no entanto, vale apenas para este ano e permite a compra por meio de leilões públicos e a preço de mercado. Os estoques, segundo a MP, serão destinados preferencialmente à venda para pequenos varejistas das regiões atingidas pela tragédia. Além disso, caberá a 3 ministérios, Fazenda, Desenvolvimento Agrário e Agricultura, mediante proposta da Conab, definirem a quantidade de arroz a ser adquirida, os limites e condições da venda do produto. Vai buscar no mercado internacional. Muito provavelmente esse leilão se torna competitivo para o próprio Mercosul, que está mais perto, tem teto de preço, não tem imposto. Então, muito provavelmente, Argentina, Uruguai e Paraguai, talvez alguma coisa Bolívia. Mas não é tirar a competitividade do produtor, não é intervencionismo, mas também manter o abastecimento regular do mercado brasileiro. Antes mesmo das chuvas no Rio Grande do Sul, o preço do arroz já vinha em forte alta nos últimos anos. Este ano, segundo o IBGE, o cereal ficou 7,27% mais caro, com leve recuo em março e abril de 1,93%. Mas isso depois de 7 meses seguidos em alta. Considerando o intervalo de um ano, encerrado em abril, o cereal subiu 25,46%, bem acima da inflação no período, que foi de 3,69%. Uma das áreas de atuação da Conab é a regulação do abastecimento interno por meio do estoque de produtos, como o arroz, evitando a oscilação dos preços. Quando comprado o arroz, será distribuído pelo governo para pequenos mercados. E falou do arroz e do feijão, mas nós já falamos ao presidente que os levantamentos que nós temos da produção de feijão nacional, nós temos condições, se necessário for, fazer compras públicas aqui mesmo. Tem feijão em outras regiões, não é concentrado como arroz aqui no Rio Grande do Sul, outras regiões brasileiras produzem o feijão, mas é sempre um ponto de atenção. A gente observa e temos também preparando uma política mais arrojada, mais potente para fazer estoques públicos que possivelmente vai ser anunciado no Plano Safra.
O governo também está atento a relatos de supermercados limitando a compra do produto em algumas regiões do país, como Minas Gerais, Espírito Santo e em alguns estados do Nordeste, diante de uma procura maior dos consumidores. A Associação Brasileira de Supermercados, por outro lado, afirmou que não há risco iminente de desabastecimento de gêneros alimentícios no país. Ressaltou ainda que está monitorando os produtos provenientes do Rio Grande do Sul, a exemplo do arroz, do leite, da carne suína e de frutas. E, juntamente com o governo, poderá adotar medidas adicionais, se necessário, para garantir que as famílias tenham acesso aos itens essenciais. O índice oficial de inflação do Brasil fechou o mês passado em 0,38%, mais que o dobro registrado em março. Mesmo assim, no acumulado em 12 meses, o IPCA de 3,60% continuou abaixo do teto fixado pelo Conselho Monetário Nacional. Segundo o IBGE, dos 8 grupos pesquisados, 7 subiram de preço. As maiores altas foram dos remédios e dos alimentos, principalmente mamão, cebola, tomate e café moído. Mesmo após a necessidade durante a pandemia e uma certa preferência dos trabalhadores, o home office parece não ser uma opção tão aceita pelas empresas. Um estudo demonstrou que 35% das empresas exigem que o colaborador compareça presencialmente no local de trabalho. Os números são da 27ª edição do Índice de Confiança da Robert Half, consultoria fundada em 1948, que opera em várias partes do mundo. Além desse levantamento sobre o número das empresas que optam pela presença do trabalhador, a pesquisa demonstrou também um número impressionante. Apenas 6% dos colaboradores preferem um modelo 100% presencial. O trabalho remoto teve sua fama por conta da necessidade, ou seja, foi adotado em 2020 durante a pandemia de Covid-19. Ele foi usado como forma de distanciamento social, uma das medidas para evitar o contágio e propagar o vírus. Mas, passados 4 anos da pandemia, apenas 7% das empresas continuam totalmente em home office. Só que os colaboradores também sabem da importância de estarem presentes no escritório e, por isso, 77% preferem o modelo híbrido, com alguns dias em home office e outros no escritório. Essa ideia também é aceita pelas empresas, já que 58% das pesquisadas disseram que estão oferecendo esse modelo. Para realizar a sondagem, foram ouvidos 1.161 profissionais, entre recrutadores, profissionais qualificados empregados e profissionais qualificados desempregados, distribuídos proporcionalmente pelas regiões do Brasil. Para alguns profissionais, o ambiente do escritório proporciona uma sensação de pertencimento e conexão com a equipe, além de facilitar a troca de ideias e o aprendizado colaborativo. Ou melhor dizendo, para algumas pessoas, o trabalho presencial pode representar uma separação mais clara entre a vida pessoal e profissional, ajudando a manter um equilíbrio saudável entre os dois aspectos da vida. Vale ressaltar que os diferentes modelos de trabalho não vão agradar a todos da mesma forma e nem todos os negócios têm flexibilidade de oferecer alternativas aos colaboradores. O estudo ressalta que cabe a cada parte analisar suas necessidades e possibilidades, buscando encontrar um equilíbrio que atenda tanto às demandas individuais quanto às exigências corporativas, independentemente do formato adotado. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram o avanço das taxas dos títulos de renda fixa de dívida pública do governo norte-americano após piora das expectativas de inflação nos Estados Unidos e declarações duras de dirigentes do Banco Central do país, sugerindo que pode não haver espaço para corte de juros neste ano. No Brasil, as atenções ficaram voltadas ao auxílio financeiro para o Rio Grande do Sul, que podem afetar as metas fiscais. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,30%, cotado em R$ 5,15 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,46% aos 127.599 pontos.
Engenheiros norte-americanos estão focados no desenvolvimento de uma bateria que possa levar energia para qualquer lugar, sem necessitar de recarga externa, apenas da temperatura do ambiente. Nos últimos tempos, as mudanças climáticas em todo o mundo vêm chamando a atenção e a tecnologia também. Uma nova bateria que gera a própria energia a partir das variações de temperatura do ambiente está sendo desenvolvida por engenheiros da Universidade de Utah, nos Estados Unidos. O dispositivo, chamado de célula piroelétrico-química, a PEQ, pode ser útil para levar energia em lugares remotos. O novo projeto gera 100 microjoules por centímetro quadrado por círculo de aquecimento ou resfriamento, sem necessidade de recarga externa. Pois é, justamente a mudança de temperatura que faz com que esse material crie uma polarização e, como consequência, produza um campo elétrico dentro da célula. Então, esse campo elétrico move íons e assim armazena energia produzida. A capacidade inicial ainda é baixa, mas embora seja uma quantidade aparentemente pequena, essa energia é o suficiente para manter em funcionamento câmeras de segurança, sistemas de iluminação ou controle de temperatura, por exemplo. Mais ainda, não há planos de utilizar essa forma de energia para manter a operação de aparelhos que consumam mais energia, como, por exemplo, um celular. Isso porque ele tem um display e transmite muitos dados simultaneamente, o que é bem diferente de um simples sensor que fornece informações pontuais sem uma tela. Quem vai às compras neste fim de semana precisa dar mais atenção aos seus direitos. Com a chegada do Dia das Mães, além dos preços, é preciso ter cautela com os velhos e conhecidos golpes, se bem que sempre aparece algo novo, né, Beatriz? É verdade. E, entre outras coisas, é necessário também saber quais são os procedimentos para a troca da compra. Considerado o Natal do primeiro semestre, o Dia das Mães é a segunda data que mais movimenta o comércio no ano. Os problemas com a compra dos presentes podem ocorrer desde o pedido até a troca, caso seja necessário. O direito do consumidor tem variações que dependem se a compra é feita em lojas físicas e virtuais. No caso das online, o grande problema são as entregas, seja por atraso, produto trocado ou endereço errado. Já no atendimento presencial, a espera na fila e o mau atendimento são as principais reclamações. Em relação à entrega, a lei não estipula um prazo, mas o Código de Defesa do Consumidor determina que a loja informe o tempo máximo de envio da mercadoria ao cliente. Caso o produto não chegue no período estimado, o comprador pode reclamar com o estabelecimento. Em datas onde o fluxo de compra é maior, como no Dia das Mães, é recomendado que a aquisição seja feita com antecedência para garantir a entrega da compra a tempo. Já em casos de desistência da compra, o cliente tem o direito de arrependimento no período de 7 dias corridos, a partir do recebimento da mercadoria, sem precisar de justificativa. Após a devolução, o valor pago deve ser devolvido. Em relação à troca, cada empresa faz a própria condição, porque não existe obrigação legal. Entretanto, assim como acontece nas entregas, as informações precisam ser claras e estar disponível para o consumidor antes que o produto seja comprado. Caso a loja se recuse a cumprir o combinado, a recomendação é acionar o PROCON ou o judiciário. Também é comum neste período de aquecimento do comércio o aumento da quantidade de consumidores que caem em golpes nas redes sociais, atraídos por preços e facilidades de pagamento. A dica é ficar atento e conferir se o site é verdadeiro, além de desconfiar de preços abaixo dos praticados no mercado. Os compradores podem realizar denúncias pela Central de Atendimento ao Consumidor, discando o número 151 ou pelo site consumidor.gov.br. E veja a seguir, a Assembleia Geral da ONU aprovou resolução para que a Palestina seja considerada um membro das Nações Unidas. E ainda, Israel enviou novos tanques para atacar a faixa de Gaza. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, marcou a data do julgamento de Sérgio Moro, eleito pela União do Paraná. O senador é acusado de abuso de poder na campanha de 2022.
O julgamento está previsto para começar na próxima quinta-feira, dia 16 de maio, e terminar na terça-feira da semana seguinte. Ao todo, os ministros vão analisar 2 ações que pedem a cassação de Sérgio Moro por abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Em parecer apresentado na semana passada, o Ministério Público Eleitoral defendeu a absolvição do senador, ao contrário, então, do que ocorreu no TRE, Tribunal Regional do Paraná, quando o parecer foi favorável. Uma das ações foi apresentada pela Federação do PT e a outra pelo PL. O relator dos processos é o ministro Floriano Marques. Um ponto importante é que no dia do julgamento, a acusação e defesa apresentarão as alegações finais e depois será a vez, então, do parecer do Ministério Público. Em seguida, o relator vota seguido pelos demais ministros. Esse, inclusive, deve ser um dos últimos julgamentos da gestão de Moraes lá no TSE, já que o ministro deixa o tribunal no próximo mês. Ele será, então, substituído por André Mendonça, o que deve mudar, segundo a apuração, a correlação de forças na Corte Eleitoral. Na avaliação de integrantes lá do tribunal, a troca torna a composição mais favorável a Sérgio Moro. A internet é o ambiente cada vez mais frequentado quando as pessoas têm algum tipo de dúvida. A resposta sempre está lá, desde uma receita de bolo até as dicas para economizar dinheiro. Mas ali também existem informações sobre nós mesmos que podem causar prejuízos. Mas já apareceu uma alternativa, é o ego surfing. Essa prática nada mais é do que a busca por informações pessoais na internet. Para isso, basta inserir, por exemplo, o próprio nome em um site de buscas como o Google ou então em qualquer outra rede social para descobrir se há algum tipo de informação sobre você na rede. Além disso, é importante fazer buscas também com outros dados, como números de documentos, endereço, telefones. Tudo isso para garantir a segurança no mundo virtual, como recomenda a Organização de Consumidores e Usuários. A OCU também cita a importância de revisar com frequência todas as configurações de privacidade nas redes sociais. Caso encontre conteúdos indevidos, é preciso entrar em contato com a fonte dos dados para solicitar a exclusão. E se achar algum material ilegal, vá às autoridades. A entidade ainda ressalta a importância de fazer toda essa pesquisa no momento em que estiver em busca de um novo emprego. Isso porque muitas empresas atualmente fazem esse exercício para o recrutamento. E aí, qualquer informação que for encontrada pode interferir na contratação. Após incertezas, a Assembleia Geral da ONU deu uma resposta a Israel e aprovou uma resolução que dá mais direitos aos palestinos no órgão e revive o plano de se tornarem membros plenos da organização. Israel condenou essa resolução. Em meio ao caos e à destruição que avassala o território palestino de norte a sul, os bastidores políticos deram um golpe duro a Israel nesta sexta-feira. A votação, em meio ao agravamento da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, acontece após os Estados Unidos vetarem a adesão completa da Palestina à ONU no dia 18 de abril deste ano. Até a aprovação, a Palestina tinha status de Estado observador não membro da ONU e desde 2011 o país tenta ser reconhecido no órgão. Para explicar como isso funciona, a admissão de um Estado na ONU deve receber primeiro o aval do Conselho de Segurança, ou seja, receber pelo menos 9 votos de 15 e depois ser chancelada pela Assembleia Geral por maioria de 2/3. Contudo, essa aprovação de hoje pode não significar exatamente o que parece. Isso porque os membros permanentes do Conselho de Segurança, como os Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e a França, podem exercer seu poder de veto. Contudo, a ação pode ser vista como um afronte a Israel. Se em abril os Estados Unidos vetaram a adesão palestina, dessa vez
pode aprovar e, assim, selar de vez a ruptura entre as nações, ocasionada pela invasão de Israel a Rafah, localizada no sul da faixa de Gaza. E essa ameaça, se assim pode-se dizer, também foi entendida em Israel. O ministro das Relações Exteriores do país, Israel Katz, condenou a aprovação da resolução. Segundo ele, a decisão absurda destaca o viés estrutural da ONU e as razões pelas quais, sob a liderança do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se transformou em uma instituição irrelevante. Ele afirmou ainda que a mensagem que a ONU está enviando a um povo que está em sofrimento é única. A violência compensa. Katz disse que a decisão complicaria ainda mais as negociações em torno da libertação de reféns mantidos em Gaza, fornecendo assim um respiro para o Hamas. E a indignação também foi exposta pelo embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan. Como forma de protesto, o embaixador pegou uma pequena máquina de trituração e destruiu várias páginas da Carta da ONU. Em suas falas, a aceitação da Palestina era exemplificada por aquele gesto, como uma destruição dos princípios da Carta pela Assembleia. O órgão mundial, de 193 membros, aprovou a resolução patrocinada por países árabes e palestinos por uma votação de 143 votos a favor, 9 contra e 25 abstenções. E esse movimento para a adesão da Palestina à ONU ressurge 7 meses depois da guerra, no momento em que Israel está expandindo suas investidas, o que a ONU considera ilegal. Nesta sexta-feira, os tanques israelenses dominaram a estrada principal que divide as metades leste e oeste de Rafah, cercando efetivamente todo o lado leste da cidade do sul da faixa de Gaza. Moradores descreveram explosões e tiros quase constantes a leste e nordeste da cidade nesta sexta-feira, com intensos combates entre as forças israelenses e militantes do Hamas e da Jihad Islâmica. O Hamas disse ter cercado tanques israelenses perto de uma mesquita no leste da cidade. Israel ordenou que civis saíssem da metade oriental de Rafah, forçando dezenas de milhares de pessoas a procurar abrigo fora da cidade. Anteriormente, o último refúgio de mais de 1 milhão que fugiram de outras partes do enclave durante a guerra. Israel disse que não pode ganhar a guerra sem atacar Rafah para eliminar milhares de combatentes do Hamas que acredita estarem abrigados lá. O Hamas diz que vai lutar para defender a região. Agências de ajuda dizem que a batalha coloca centenas de milhares de civis já deslocados em perigo. A Agência da ONU para os Refugiados Palestinos estima que cerca de 110 mil pessoas fugiram da cidade de Rafah, no sul de Gaza, desde a última segunda-feira, depois que os militares israelenses emitiram uma ordem de evacuação para partes da cidade. Os Estados Unidos bloquearam carregamentos de armas para Israel pela primeira vez desde o início da guerra. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse na quinta-feira que Israel lutará com as unhas se for preciso. Em entrevista a uma emissora de TV americana, o premier disse que esperava que Israel superasse suas discordâncias com o presidente Joe Biden. As negociações de cessar-fogo se romperam na quinta-feira sem acordo para interromper os combates e libertar reféns capturados nos ataques de 7 de outubro do ano passado, liderado pelo Hamas. O grupo terrorista Hamas disse que concordou no início da semana com uma proposta apresentada por mediadores do Catar e do Egito, que já havia sido aceita por Israel. Por outro lado, Israel disse que a proposta do Hamas continha elementos que não poderiam ser aceitos. Mais de 34 mil habitantes de Gaza foram mortos nos 7 meses de guerra, de acordo com autoridades de saúde do enclave controlado pelo Hamas, que dizem que milhares de mortos provavelmente estão enterrados sob escombros. Israel lançou ofensiva para aniquilar o Hamas após os ataques de 7 de outubro, em que 1.200 pessoas foram mortas, de acordo com os números israelenses.
Enquanto a atenção do mundo está voltada para o Oriente Médio, o conflito no leste europeu entre Rússia e Ucrânia segue causando estragos. A Rússia lançou uma ofensiva terrestre de surpresa na região de Kharkiv. Com o avanço inesperado da Rússia, a Ucrânia precisou enviar reforços para sua fronteira norte. O exército, comandado por Vladimir Putin, tentou romper as linhas ucranianas em vários ataques à cidade de Kharkiv, aplicando nova pressão sobre tropas já esticadas ao longo da fronteira com a Rússia. Intensos bombardeios durante a madrugada visaram a cidade de Vovchansk, a menos de 5 quilômetros da fronteira com a Rússia. O ataque matou pelo menos um civil e feriu outros 5. Ao amanhecer, a infantaria russa tentou avançar nas defesas ucranianas e uma fonte militar do país disse que os russos avançaram cerca de 1 quilômetro no território ucraniano. O ataque forçou as autoridades do país a iniciarem uma retirada dos cerca de 3.000 civis da região, muitos que haviam retornado depois da contraofensiva ucraniana em 2022. Dessa vez, as pessoas precisaram ser retiradas novamente da região por causa dos bombardeios. As autoridades ucranianas já esperavam algum tipo de mudança tática por parte dos russos, que continuam pressionando e obtendo avanços nas frentes sul e leste do país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse durante uma coletiva em Kiev que as forças russas encontraram as tropas, brigadas e artilharia ucraniana, acrescentando que existe uma batalha feroz nesta direção e eles os enfrentarão com fogo. Contudo, aparentemente, as forças ucranianas estão severamente esgotadas e com uma grave falta de munição em toda a frente, o que dificulta tentar segurar todo e qualquer avanço russo na região. Mas, mesmo assim, a amplitude e a intenção do avanço russo ao longo da fronteira permanecem incertas. Analistas militares disseram que a Rússia pode estar tentando forçar a Ucrânia a gastar recursos valiosos na defesa da região, justo no momento em que os avanços no leste da Ucrânia estão se intensificando. Os especialistas disseram ainda que as forças do Kremlin estão buscando explorar a escassez de munição e pessoal da Ucrânia, após o fluxo de ajuda militar do Ocidente a Kiev ter diminuído nos últimos meses e antes que o novo suporte prometido chegue. E veja a seguir, técnico Dorival Júnior convocou a seleção brasileira para a Copa América e o governo quer cancelar todos os jogos do Campeonato Brasileiro. E também, pouco antes do Dia das Mães, as histórias das super-heroínas que enfrentam as tempestades no Rio Grande do Sul para proteger os filhos. PRF apreende mais de 16 toneladas de maconha. O entorpecente estava em um sítio de Dourados e seria levado para o Rio de Janeiro escondida em uma carga de melancia. Os policiais encontraram até droga enterrada na propriedade. Em operação iniciada na madrugada de hoje, em um sítio na linha do Barreirão, em Dourados, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu esta carreta com 16 toneladas de maconha. A droga estava escondida em uma carga de melancia e, de acordo com as investigações, teria como destino final o Rio de Janeiro. 5 homens e uma mulher foram detidos e serão ouvidos pela Polícia Civil na sede do SIG, Setor de Investigações Gerais, para onde foram levados, junto com a carreta e o entorpecente. Além das 16 toneladas apreendidas no veículo de carga, os policiais rodoviários ainda encontraram na propriedade rural mais maconha enterrada. Os policiais acreditam em pelo menos mais 500 quilos. Também foram apreendidas armas e munições. Esse trabalho ele foi fruto de um trabalho da área de inteligência nossa. Ao longo de 60 dias, nós já vínhamos fazendo o monitoramento desse caminhão e hoje nós tivemos êxito em fazer a apreensão tanto do caminhão, né,
entorpecente e fomos à chácara aonde esse caminhão teria descarregado a carga lícita para pôr a carga ilícita. Percebeu aí, o entorpecente estava vindo de Ponta Porã, né? Ficava nessa chácara que fica aqui na zona rural da cidade de Dourados. E esse caminhão ele não ia até a fronteira, ele vinha até nessa chácara para descarregar a carga lícita e introduzir o entorpecente. Pesquisadores brasileiros e canadenses desenvolveram um novo método para erradicar um tipo de câncer raro que atinge os olhos. Os trabalhos de pesquisa dos cientistas concluíram que a terapia fotodinâmica consegue acabar com melanoma ocular, que surge nos melanócitos, que são células produtoras de pigmento em camundongos. Hoje em dia, para combater esse tipo de doença, são realizados procedimentos definitivos e de baixa efetividade, como a remoção do olho acometido. O tipo de fototerapia testado pelos cientistas é baseado em laser pulsado, que nada mais é do que a aplicação de uma grande quantidade de luz por um curto período de tempo, para ativação de um medicamento. Assim, a aplicação dos lasers pulsados foram feitas em um regime chamado femtosegundo, que leva de 10 a 15 segundos e é aplicado de forma localizada, diminuindo o risco de dano em outros locais não afetados pela doença. De acordo com os pesquisadores, a técnica foi mais eficaz nos tumores pigmentados e mostrou que a melanina atua como mediador do tratamento. Os resultados são capazes de trazer uma nova perspectiva na área e quebram a escrita que fala que as lesões pigmentadas não podem ser erradicadas com terapias à base de luz. Porém, os estudiosos afirmam que ainda são necessárias novas etapas para o tratamento ser disponibilizados para os seres humanos. Para realizar a pesquisa inicial foi utilizado um microscópio, porém os cientistas querem utilizar nos próximos passos um oftalmoscópio, que nada mais é que um aparelho para visualizar a retina. O técnico Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira a lista dos convocados para representar a seleção brasileira na Copa América e nos amistosos que serão realizados antes da competição contra o México e Estados Unidos. Apostando em nomes já conhecidos e sem muitas novidades, Dorival Júnior fez o simples e não inventou moda na hora de anunciar os convocados. O único estreante é o atacante Evanilson, que defende as cores do Porto de Portugal. Dorival também olhou para o futebol brasileiro e levou nomes que sempre figuram e fazem bonito com a amarelinha. O goleiro Bento, do Atlético Paranaense, o lateral Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e o atacante Hendrick, do Palmeiras, que após a Copa América se juntará aos também convocados Rodrigo e Vinícius Júnior e defenderá as cores do Real Madrid. Assim, Dorival Júnior optou por chamar 23 atletas, mesmo a Conmebol permitindo que cada seleção levasse 26 jogadores para a disputa da competição, assim como a UEFA faz na Eurocopa. Dessa forma, o Brasil vai em busca da Copa América com o seguinte elenco. No gol, foram convocados Alisson, Bento e Ederson. Nas laterais, Danilo, Ian Couto, Guilherme Arana e Wendel. Para a zaga foram chamados Beraldo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Já os meio-campistas escolhidos foram Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, João Gomes e Lucas Paquetá. Para o ataque, Hendrick, Evanilson, Gabriel Martinelli, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Antes da Copa América, a seleção entra em campo para realizar 2 amistosos, contra o México no dia 8 de junho e os Estados Unidos no dia 12. Essas 2 partidas servirão como preparação para a Copa América, que será disputada em território norte-americano entre 20 de junho e 14 de julho. A preparação brasileira para a Copa América será realizada em Orlando, na Flórida. A estreia dos comandados de Dorival será contra a Costa Rica, no dia 24 de junho, no SoFi Stadium, próximo a Los Angeles, na Califórnia. Depois, a seleção ainda enfrenta o Paraguai e a Colômbia na fase de grupos. E logo depois da convocação da seleção brasileira, o ministro do Esporte, André Fufuca, pediu que a CBF suspenda todos os campeonatos de futebol do país
por causa da situação das chuvas no Rio Grande do Sul. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, disse que não pode tomar uma decisão como esta sem antes conversar com os dirigentes dos clubes. Por isso, pelo menos neste fim de semana, a tabela será normal, com exceção dos times gaúcho, como Grêmio, Juventude e Internacional. As baleias passam o verão nas águas geladas da Antártida, onde a comida é abundante, e nadam mais de 5.000 quilômetros para chegar ao litoral brasileiro durante o inverno. No Brasil, a temporada para a observação dos mamíferos marinhos costuma acontecer entre os meses de maio e setembro. Segundo o Ministério do Turismo, a atividade atrai aproximadamente 10 mil turistas por ano e movimenta cerca de 3 milhões de reais. Neste ano, as jubartes chegaram mais cedo e já deram início ao passeio para observação. Os primeiros animais foram avistados no estado de São Paulo, em Ubatuba, em 12 de abril e no sul de Ilhabela, em 21 de abril. Os golfinhos são outros visitantes ilustres das águas do litoral brasileiro neste período. A prática, conhecida internacionalmente como observando a baleia, tem normas específicas definidas pela Portaria do IBAMA 117 de 1996. Durante a temporada, as embarcações devem ser cadastradas na Marinha com informações de nome, tamanho, tipo de propulsão e lotação de passageiros da embarcação, e a tripulação deve estar qualificada para cumprir as normas de avistagem. Dentre as regras, são permitidas, no máximo, 2 embarcações por cada grupo de baleias, com limite de aproximação de 100 metros dos animais, que podem medir até 16 metros de comprimento e pesar até 40 toneladas. A organização conta com mais de 100 mil baleias catalogadas ao redor do mundo, com informações de onde passam e suas possíveis rotas. Depois de amanhã vai ser o Dia das Mães. Não faltam histórias, abraços, presentes, emoções. E no Rio Grande do Sul, elas enfrentam uma tragédia como poucas, com tanta chuva. São muitas heroínas que se arriscaram por seus filhos em nome do amor incondicional. Um Dia das Mães marcado por uma tragédia sem precedentes. A dor de chefes de família que viram o trabalho de uma vida inteira ser destruído pelas águas. E mesmo diante do caos, a prioridade para mães foi salvar vidas, as vidas dos próprios filhos. Quando se viu em meio à enchente, esta mãe colocou o filho em cima de uma porta de geladeira e o arrastou até onde pôde. Elvira Pólipo passou 5 dias agarrada a troncos e entulhos. Quase morreu de frio, mas não largou a mão de João até ser salva com o filho por uma equipe de resgate. Após horas ilhada com a família, esta outra mãe avistou um barco já cheio de vítimas se aproximar da casa dela. Certa de que não teria lugar para todos, pediu apenas pelo socorro do filho Davi. Felizmente, Ruth Melo também acabou resgatada, junto com o pai da criança. Quando viu a água subir, Vanessa Hernandes salvou primeiro os filhos menores, antes de qualquer outra ação. 4 meninos de 11, 8, 5 anos e um bebê de 3 meses. Quando meu irmão foi buscar eles lá, eles saíram com a água na cintura já. A mulher ainda tem outros 2 filhos adultos. Um deles ainda conseguiu colocar algumas coisas em uma pequena mala e saiu da casa já alagada. Mas o outro resistiu. Se empacou, não queria sair por causa do cachorro. Os jipes começaram a passar ali com as lanternas, dizendo que tinha que sair, que ia tomar conta da casa. Daí ele disse assim, eu não vou ir. Eu disse, não, se não for, eu não vou. Não posso te deixar aqui, como é que eu vou te deixar para trás? No veículo de resgate havia lugar para o cachorro e todos foram salvos. É gratificante tu tá com teus filhos, né? Perder tudo, o resto a gente conquista com o tempo, né? E o Brasil todo está mobilizado para ajudar na recuperação de tantas perdas. Sabe aquele amor incondicional que nasce no coração da mulher que gera uma criança?
Ele está agora pulsando nos corações de milhões de brasileiros que, às vésperas do Dia das Mães, entregam doações e mais doações aos inúmeros postos de coleta espalhados pelo país. Entre eles, todas as unidades da Igreja Internacional da Graça de Deus. Conforme vão chegando doações aqui nas nossas igrejas da Graça de Deus, na cidade de Porto Alegre, todos os pastores, membros e obreiros estão se dispondo e indo aos abrigos para entregar essas doações. Mas também estão entregando aquele alimento espiritual, aquela palavra, aquela oração, aquele abraço, aquela palavra de fé, de esperança, porque neste momento não só estão necessitados do alimento físico, mas também do alimento espiritual. Os Correios também entraram nessa batalha. Agências de vários estados estão recebendo doações e já somam cerca de 500 toneladas de produtos, entre medicamentos, água, roupas. São itens usados em bom estado de conservação e produtos novos que têm sido buscados a todo momento em grandes lojas como esta em São Paulo. E nós aqui estamos recebendo diversos clientes, provavelmente empresário, entre outros, né, que estão fazendo muitas compras de doações destinadas, no caso, aos nossos amigos lá do Rio Grande do Sul. O Jackson foi até a loja para comprar brinquedos para as crianças que tiveram parte da infância levada pela enchente. Já consegui kits de pasta de dente, com sabonete, escova de dente. Vim agora comprar brinquedos aqui nessa loja aqui. Eles conseguiram para mim um preço bacana. Como a mãe que abraça um filho no momento da dor, o país oferece ao Rio Grande do Sul seu abraço acolhedor. E nesta data especial, tenta levar aos gaúchos uma porção de alento e o afeto materno. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você. E a partir de segunda-feira eu vou tirar 20 dias de férias. Justo. Passa rapidinho e aí eu tô de volta. Tá bom, bom descanso para você. Muito Aproveite obrigada, as férias, gente. viu? Pode deixar. Eu estarei aqui mais uma vez, se Deus assim Estarão permitir. em boas mãos, claro. Muito obrigado. Como sempre. Parabéns à equipe do jornal que fez toda essa edição comigo hoje, que está encerrando exatamente agora. Uma boa noite, fique na paz. Tchau. Tchau.